A paz do Senhor, meus queridos! Estamos agora com mais uma lição para o quarto trimestre de 2022, a lição de número 2 para classes de adultos. Você pode participar dos nossos projetos inscrevendo-se em nosso canal. Você que não é inscrito ainda, faça isso agora. Ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. E assim nós queremos te agradecer antecipadamente. Se puder, deixa um like aí, isso vai nos ajudar muito, tá bom? Esse trimestre, é o último trimestre do ano, tem essa lição aqui, ó. A justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias, no livro de Ezequiel. O texto áureo diz assim: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, acerca da terra de Israel. Vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Ezequiel 7:2. A verdade prática diz que o atalaia de Deus soa o alarme do iminente perigo, anuncia que o inevitável juízo divino se aproxima. Realmente, o atalaia de Deus, ele precisa avisar do perigo, porque ele é aquele que está na torre, observando o perigo e assim avisa do perigo iminente que está se aproximando. Então, nestes dias em que estamos vivendo, dias turbados, dias difíceis, como disse o apóstolo Paulo, os últimos dias da igreja na terra, nós queremos mais uma vez pedir a você, querido irmão, que dobre o seu joelho, ore a Deus, apresente a situação mundial, apresente a nossa sociedade brasileira, o Brasil, apresente a nossa escola bíblica dominical, os nossos obreiros, os nossos membros, apresente a igreja do Senhor aí nas orações, tá bom? O texto bíblico desta semana está em Ezequiel 7, de 1 a 10. Eu gostaria de ler com você. Depois veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel: Vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as tuas abominações. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: um mal, eis que um só mal vem. Vem o fim vem, despertou-se contra ti, eis que vem. Vem a tua sentença, ó habitante da terra, vem o tempo, chegado é o dia da turbação e não da alegria sobre os montes. Agora, depressa derramarei o meu furor sobre ti, e cumprirei a minha ira contra ti, e te julgarei conforme os teus caminhos, e por isso sobre ti todas as tuas abominações. E não poupará o meu olho, nem terei piedade conforme os teus caminhos. Assim, carregarei sobre ti as tuas abominações, e estarão no meio de ti, e sabereis que eu, o Senhor, castigo. Eis aqui o dia, eis que vem. Veio a tua ruína, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. Esse texto de Ezequiel, capítulo 7, do versículo 1 ao 10, nos fala sobre o aviso do atalaia, o profeta Ezequiel, acerca de Israel e também do mundo, porque aqui não é só uma profecia acerca de Israel, mas toda a terra. A lição desta semana tem como propósito analisar este capítulo do livro de Ezequiel, que tem como base o juízo de Deus para a terra de Israel, bem como para o mundo. Aqui nós podemos perceber que a profecia transborda para a dimensão global. O estudo dessa porção bíblica tem como um dos principais objetivos avaliar o nosso relacionamento com Deus. Esse é o objetivo, avaliar esse relacionamento que nós estamos tendo com Deus. Estamos diante de um Deus soberano que um dia pedirá contas de cada ato do ser humano.
cada palavra, cada gesto, cada obra, cada passo que o homem dá, isso está registrado. O próprio Deus, como Deus onisciente, onipresente, ele sabe, é conhecedor de todas as coisas. Então, nós como cristãos estamos conscientes dessa realidade espiritual, ou não? Estamos conscientes ou não? Então, esta lição ela tem objetivos. O primeiro objetivo é apresentar de modo geral esta profecia desse capítulo 7. Segundo objetivo, enfatizar o sentido, as expressões repetidas sobre o fim e repetição da sentença. Por último, terceiro objetivo, identificar o inimigo que servirá como instrumento do juízo divino. Então, é um assunto assim para nós avaliarmos a nossa situação. A mídia, de modo geral, nós estamos percebendo já há muito tempo, nos revela uma série de fatos que mostra uma impiedade generalizada. O mal está generalizado. Observe que lá em Gênesis, antes do dilúvio, diz que o gênero humano tinha se corrompido. Agora, nesta geração que nós estamos vivendo, será que o gênero humano está corrompido? Estamos tendo semelhança com os dias anteriores ao dilúvio? O próprio Jesus disse, nos dias anteriores ao dilúvio, comerão, beberão, se darão em casamento e não verão até que o Senhor venha e leve o seu povo, a sua igreja. Então, temos que ficar apercebidos e temos que avisar do perigo que está iminente. Então, nós podemos perceber nessa generalização a corrupção política, as práticas violentas contra as pessoas indefesas, no caso, idosos, crianças, mulheres e pessoas vulneráveis, né? Nós vemos a expansão de poderes paralelos que escravizam pessoas de baixa renda nas comunidades periféricas. Há uma escravidão do ser humano carente, de baixa renda. Generalização da cultura da pornografia, que está por todo o universo. Naturalização do aborto, pressão para a legalização das drogas. Então, o mal está se generalizando. A Bíblia mostra que o Deus Todo-Poderoso não está alheio a isso. Essa cultura podre, essa cultura do mal, essa cultura que traz essa podridão será julgada pelo Senhor. Ele não dorme, ele está vendo tudo isso. Então, esta lição, professor, nós precisamos aproveitar para, a partir desse texto, levar à sala de aula, aos nossos queridos alunos, um aprofundamento acerca dessa questão do relacionamento do cristão com Deus. Porque o homem está no pecado, o ser humano caiu em pecado. Nós nascemos de novo pela palavra de Deus e por aceitar a Cristo Jesus como Salvador. Mas o mal está generalizando-se aí, o mal está de modo generalizado. Deixe claro, professor, para a sua classe, para os seus alunos, que a impiedade concreta por parte dos habitantes, tanto de Israel como do mundo hoje em que vivemos, gera esse juízo. Esse pecado gera o juízo de Deus. Acrescente que não será diferente. Como Deus julgou Israel, como Israel foi punido e foram levados para o cativeiro babilônico, primeiro o cativeiro assírio, depois o cativeiro babilônico, 3 levas da época aí do cativeiro babilônico, corrigindo aqui a lição anterior. Ezequiel, no ano 597, foi levado cativo na segunda leva e foi para a Babilônia. Lá já estavam alguns homens de Deus. Nós temos aqui Ezequiel
com esse ministério desenvolvido lá em Babilônia também, Daniel profetizando em Babilônia, e outros profetas contemporâneos falando acerca dos perigos de desobedecer a Deus. O fim vem, o fim vem. Então, o juízo divino, descrito neste capítulo 7, que é chamado de capítulo profético, primeiro fala da condenação da terra de Israel, particularmente seus habitantes, mas também com implicações globais para o mundo inteiro. Os contemporâneos de Ezequiel na Babilônia, até mesmo em Jerusalém, recusaram a mensagem dos profetas, principalmente de Ezequiel e Jeremias, por não acreditarem que Deus permitiria os ímpios conquistarem a cidade santa e destruir o templo. Então, o juízo divino, ele vem como paga do pecado. O homem atrai essa maldição para si quando peca contra Deus, então é inevitável o castigo, né? O pecado, ele traz essa consequência danosa e maligna. Deus exerce o seu juízo e Deus exerce com justiça. Sobre a profecia, o que é que nós vamos ver aqui nessa primeira parte? O que é que temos aqui de subsídios? Quando o profeta introduziu a profecia com a fórmula usual, veio a palavra do Senhor a mim, a chancela de autoridade divina era: assim diz o Senhor Jeová. Então o atalaia ele tem que ter essa chancela divina. O atalaia, ele não fala por si mesmo, ele não fala de si mesmo, ele é porta-voz de uma mensagem divina, uma mensagem que vem para corrigir, que vem para recuperar pessoas que estão indo para o precipício, para a morte eterna. Hoje a mensagem do Evangelho é: arrependa-se, busque a Deus, arrependam-se dos seus pecados, busque a Deus, porque o mal vai acabar com você que está no pecado e insiste em não deixar este mal. O mal vai te alcançar se você não se arrepender, e o pecado, esse mal, vai te conduzir ao mal eterno, da condenação eterna. Então a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas o homem insiste em pecar. O homem insiste na sua dureza de coração, na sua cegueira espiritual, insiste em pecar. E isso leva ao fracasso espiritual, moral e, por fim, à morte eterna. Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao pleno conhecimento da verdade. O atalaia tem essa missão de mostrar esse perigo iminente do juízo sobre o pecador, sobre aquele que está teimando em viver no pecado, e a morte ceifará a sua alma, a sua vida será lançada no abismo eterno. Não haverá mais recuperação quando passar desta morte para a vida no pecado. Então, tenha oportunidade enquanto está em vida. Arrependa-se, diz a palavra de Deus. Deus anuncia agora a todos os homens que se arrependam, porque tem determinado um dia em que há de julgar o mundo, e disso deu prova, ressuscitando a seu Filho Jesus dentre os mortos. A expressão hebraica, não é, para a terra de Israel aparece aqui 17 vezes só no livro de Ezequiel. Então, o juízo era sobre Israel e também, consequentemente, para o mundo inteiro, com extensão global. Quando? Quando seria isso? O hebraico atá quer dizer agora. Agora. Ressalta a iminência desse juízo. Esse advérbio reaparece no versículo 8, acrescido da palavra depressa. Assim, diz: depressa derramarei o meu furor sobre ti, diz o Senhor. A sinopse dessa primeira parte é: o profeta Ezequiel anuncia a hora do acerto de contas de Judá e Jerusalém com o Deus Jeová, com o Deus Javé, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que julga com justiça.
A segunda parte da lição fala sobre o fim. O fim. Que fim é esse? O que quer dizer essa expressão? O fim vem, vem o fim. A palavra fim do hebraico get quer dizer fim, destruição, ruína, morte, condenação. Trata-se de um substantivo usado em um contexto de julgamento. Nós temos aí passagens correlatas em Gênesis 6:13, Amós capítulo 5, 18 a 20 e também no capítulo 8, versículo 2. Expressões repetidas. Vem o fim vem. Agora vem o fim vem. Então, eis que veio a palavra do Senhor a mim, dizendo. Tem a chancela do Senhor. Isso é para reafirmar, confirmar a palavra de Deus ao povo. Talvez a intenção de Ezequiel como atalaia de Israel tenha sido causar pânico no destinatário original. Os profetas durante séculos, tinham chamado o povo, que era conhecedor da lei de Moisés e do pacto do Sinai, ao arrependimento. Agora o povo estava sendo informado de que o juízo divino era real. Não era tanto para causar pânico, mas causar aquele impacto ali para que as pessoas se despertassem. A repetição dessa sentença, os versículos 4 e 9, pode observar aí, ninguém deve se surpreender com a intensidade desse juízo anunciado de antemão, pois é compatível com a natureza divina. Um dos objetivos desse juízo é, primeiro, erradicar da idolatria e das abominações, visto que Israel recusou o remédio do arrependimento. Deus avisa, Deus envia profetas, Deus envia atalaias. As pessoas ouvem. O remédio é o arrependimento pela palavra de Deus. As pessoas recusam. Sabe o que acontece? Então o juízo ele desce sem misericórdia. O juízo vem com severidade. Paulo falou sobre isso. Considera que Deus também é severo. Deus é longânimo, Deus é benigno, Deus é amor, mas Deus também é justiça. A sinopse desta segunda parte é: o capítulo 7 traz uma série de expressões e sentenças que confirmam o sentido de destruição total no fim. A última parte é sobre o inimigo. Já floresceu a vara, versículo 10. Essa vara aqui, por certo, é uma referência ao inimigo que viria para trazer o juízo de Deus como um instrumento do juízo de Deus. Em certas oportunidades, Deus usa esse método. Permite que o seu povo seja afligido, que o seu povo seja até maltratado, para que o povo também venha arrepender-se do seu mal, dos seus pecados, e assim seja restaurado. Nenhuma prova é para acabar com o cristão, mas a prova vem para restaurar, para dar novamente vida ao cristão. Ezequiel faz uma analogia botânica, uma metáfora que se perdeu no tempo, da vara, A palavra profética anuncia em Ezequiel 7:10. Veio a tua ruína, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. O que essas palavras significam? Há diversas interpretações que não cabem nesse comentário aqui, no caso, o comentário da aula e também da lição escrita, não cabe devido à exiguidade de tempo e de espaço, mas com certeza é uma referência ao rei Nabucodonosor, assim como também o rei da Assíria foi chicote de Deus para açoitar Samaria, segundo Reis, capítulo 17, versículo 3, Isaías 10, 5 e versículo 20 de Isaías, versículo 1. Então, observe que inimigos, às vezes, são permitidos para que
o povo de Deus venha a aprender, né? Venha tirar disso lições para que venha novamente chegar ao arrependimento e voltar-se para Deus. O nome Nabucodonosor aqui é uma referência, não é, a esta vara, porque a forma que mais se aproxima do original é Nebuchadnezzar. Aparece 30 vezes no Antigo Testamento e sendo 4 no livro de Ezequiel. Esta vara é referência ao líder considerado aqui o inimigo de Israel, que traria essa destruição iminente na terra de Israel. O versículo 10 dá uma pista a respeito da identidade do inimigo que vai causar todo o mal sobre Jerusalém, o rei Nabucodonosor. Então isso aconteceu realmente, foi realmente cumprimento da palavra de Deus. Nabucodonosor invadiu, destruiu o templo, levou cativo o povo. Então cumpriu-se integralmente a palavra de Deus. Deus, ele é fiel na sua palavra. O que Deus fala realmente se cumpre. O nome Babilônia é também de origem acádica, né? Que quer dizer Babilon, não é? No Antigo Testamento, vocês observam que esse povo, né, os babilônios, o povo babilônio, realmente Deus permitiu que os babilônios entrassem em Israel através de Nabucodonosor e arrasasse, né? Foi permissão divina. Infelizmente, por causa da dureza do coração, dos pecados, então isso aconteceu. E nós temos isso aí tudo registrado na palavra de Deus. O julgamento divino na história mostra que o pecado jamais ficará impune e que a única maneira de escapar da condenação realmente é através do arrependimento e da fé. Com Israel, a nação eleita de Deus, não foi diferente. O povo padeceu, o povo sofreu nas garras dos seus inimigos. Então, observe que Israel não tinha desculpa, não podia alegar ignorância, pois o povo dispunha de Moisés, dos ensinos dos antigos sábios, da revelação dos profetas, dos conselhos dos sacerdotes, do apelo dramático de Ezequiel, não é? Um exemplo clássico, mas o que aconteceu? O povo não deu ouvido, não deu ouvido. Os últimos dias serão marcados por vários acontecimentos, guerras, rumores de guerras, mal se alastrando cada vez mais, corrupção política, corrupção moral, ideologias malignas surgirão, outras ainda virão. Então tudo isso caracteriza o fim dos tempos. Por isso que o profeta disse, o fim vem sobre toda a face da terra. Agora, Deus não quer que ninguém pereça, que ninguém morra no pecado ou venha perecer por causa da desobediência. O fim vem, é verdade, mas você pode aceitar a palavra de Deus, aceitar a Jesus como seu Salvador e se libertar do mal, se libertar do pecado. Deus tem salvação, tem libertação, tem refrigério para a tua alma. As pessoas vivem desesperadas devido a tantas coisas acontecendo em nosso planeta, em nosso mundo, no mundo em que estamos vivendo. Mas tenha fé, tenha esperança. Jesus, ele veio para desfazer o mal. Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Creia, tenha fé, receba Cristo Jesus como seu Salvador. O fim vem, mas com Cristo nós somos mais que vencedores. Nós já vencemos pelo sangue de Jesus. Nós não somos e nem seremos derrotados. Nós já somos vitoriosos. Não adianta o inimigo espernear, gritar, berrar. Nós já somos vitoriosos pelo sangue de Jesus. A vitória do povo de Deus pelo poder do sangue de Jesus. O fim vem sobre a terra, mas Jesus é a salvação. Jesus é a tua libertação.
A todos o nosso muito obrigado. Essa lição é muito importante para os nossos dias. Ore, você que é cristão, ore. Ore por sua nação, ore por nossa nação, ore pelas autoridades, ore pelos poderes constituídos para que Deus nos dê quietude, tranquilidade. A paz só Jesus pode dar. A paz, a salvação, a libertação e a esperança só em Cristo Jesus, tá bom? A todos o nosso muito obrigado. Até uma próxima aula com mais subsídios importantes para a nossa EBD. A todos nosso muito obrigado. Mais uma vez, eu peço que, se você não é inscrito, inscreva-se nesse canal, ative o sininho de notificações e nos ajude com o seu like para que possamos cada dia mais levar mais conteúdos às pessoas pelo mundo afora. A todos nosso muito obrigado. Vamos orar. Querido e eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, glorificado e exaltado seja o teu nome. Nós te agradecemos pelo privilégio de estar na tua presença neste momento. Queremos interceder por nossa nação, queremos interceder pelas pessoas, queremos interceder pela nossa escola bíblica dominical, pela nossa igreja, pelas pessoas, pelas autoridades. Oramos por todos, Pai. Juntos em oração, fazemos esse pedido, esse clamor a Ti. Senhor, tem misericórdia do nosso país, tenha misericórdia do nosso Brasil, tenha misericórdia de nós, nos abençoe, porque eu sei, Senhor, que nós já somos vencedores, mas tem muitas pessoas que ainda precisam se libertar, precisam aceitar a Cristo como Salvador e alcançar a vida eterna em Cristo. Deus, em nome de Jesus, o Teu Filho, nós te pedimos e assim te agradecemos. Amém. A todos o nosso muito obrigado. Até uma próxima aula.